Boa noite e bom dia oficialmente para todos que estão acompanhando. E hoje, então, o nosso bate-papo é com a minha amiga convidada, empreendedora, e esse negócio de empreendedorismo a gente vai destrinchar um pouquinho hoje aí a diferença entre isso e esse negócio de mentalidade empreendedora, né? Estou aqui com a Kelly Galesi e eu sou o Rodrigo Belmonte, para quem não me conhece, para quem estiver novo aí acompanhando nossas palestras. Rodrigo Belmonte, fundador do Instituto Belmonte, terapeuta, especialista em PNL, psicanalista, psicodramatista, várias ferramentas de desenvolvimento humano. E vamos bater um papo aí sobre essa questão chamada mentalidade empreendedora e essa história da habilidade de ser diferente, né? Eu gosto disso. Eu vou falar também sobre a palavrinha que a gente conversou antes, tá? Sobre aquela palavrinha que não tem muito a ver com ser diferente, que é pelo contrário, né? Mas tem algumas palavras que às vezes são meio fortes, mas a gente vai falar dela e o que ela significa e como não fazer parte dessas palavrinhas assim que colocam a gente muito para baixo ou muito na média, né? Então, vamos lá. Ainda mais quando se quer empreender, né, Rô? Acho que isso é essencial. Exatamente. Então, vamos lá. Uma provocação que eu fiz no convite que eu fiz para a galera é que a gente ia falar de mentalidade empreendedora, mas que mentalidade empreendedora não tem necessariamente a ver com abrir o seu próprio negócio ou investir no seu próprio negócio, né? Que é uma coisa que a gente conversou bastante e é algo que faz parte aí do seu trabalho. Então, eu vou passar a bola para você para que você possa fazer agora uma apresentação diferente, não só dizer que você está aí na Austrália, do outro lado do mundo, mas que você possa dizer, então, primeiro, o que faz de você uma empreendedora e qual a diferença que tem, então, entre mentalidade empreendedora e, de fato, ser um empreendedor num negócio, porque a gente não quer aqui fazer um bate-papo ou dar uma palestra, né? Só para quem tem a ideia, tem a intenção de abrir um negócio. O que a gente quer é falar realmente sobre o que é essa história da mentalidade e a quem ela se aplica e a que cenários ela se aplica. Então, vou passar agora a bola para você fazer aí uma apresentação, um pouquinho da sua história e o que faz de você uma empreendedora ou alguém com uma mentalidade empreendedora. Então, conta aí, Claro. por favor. Obrigada pelo convite, primeiro, Rô. Adoro sempre falar sobre isso. Amo de paixão o que eu faço, então compartilhar é sempre bom. E é engraçado porque isso foi, na verdade, um significado muito grande para mim no começo da minha carreira, porque eu sempre trabalhei com inovação e depois caí no mundo do empreendedorismo. E uma vez que você entra no mundo do empreendedorismo, principalmente quando ele estava surgindo, vamos dizer assim, há 5 anos, 6, 7 anos atrás, esse boom dessa palavra começou a virar hype, alto e todo mundo falar, naturalmente todo mundo se guiava pelo negócio. E foi o que eu fui, também foi a jornada que eu fiz. Então eu comecei desenvolvendo novos negócios, empreendedores, muito focados em seus negócios, que queriam de fato prosperar no sentido financeiro, carreira, profissional e tudo mais. E é engraçado porque quando eu estava bem no centro, no epicentro, no furacão da inovação, eu tive a oportunidade de viver no Vale do Silício. E eu passei alguns meses lá trabalhando com empreendedores, enfim, Google, Facebook, todo aquele mundo de novidades que você pode imaginar. E lá foi justamente, depois desses 4 meses morando lá, que me deu um start e eu comecei a entender que não necessariamente empreendedorismo era só aquilo. Por quê? De tanto conversar com empreendedores e, enfim, ouvir as histórias deles, histórias de sucesso, histórias de fracasso, o que guiava, a bússola que guiava muito as pessoas nessa questão de sucesso ou fracasso, principalmente, era justamente a questão de humano, não do negócio em si, não da tecnologia que eles estavam desenvolvendo em si, não da empresa que eles estavam criando. Eu cheguei a me deparar com pessoas com empresas gigantescas, assim, tudo indo bem, prosperando, e a pessoa totalmente infeliz, totalmente sem rumo, sem entender o porquê que ela tinha feito tudo aquilo que ela tinha feito. Uhum. Pessoas desistindo no meio do caminho, assim, você olhando para aquilo, tecnologia sendo desenvolvida, a beleza daquilo e pessoas desistindo. Então eu comecei a investigar um pouco mais e falei, mas espera aí, empreendedorismo não é
não é a questão do negócio, né? Eu costumo falar muito que empreendedorismo, para mim, é um reflexo do empreendedor, o seu empreendedorismo. Então, não é que você escolhe o que você vai empreender. Na verdade, o empreendimento te escolhe, porque ele é um reflexo de você. E eu comecei a notar como isso era muito mais saudável e fazia muito mais sentido, porque... E aí eu voltei, óbvio, fui pesquisar a origem da palavra empreendedorismo, entender o que era isso. E, na verdade, empreender é uma atitude, não é necessariamente o resultado disso. E talvez aí está a grande virada de chave, né? Quando você sai do foco do resultado e você volta para a atitude de empreender. Não interessa onde você está chegando, qual a velocidade que você está indo, para onde você vai, independente do caminho que você escolha. É a atitude de você querer fazer, de você querer transformar, de você querer construir ideias, de você querer fazer aquilo acontecer, o que você quer na sua vida. Independente se é uma carreira, independente se é um empreendimento, independente se é uma mudança, independente se é um projeto. Então, desde que eu voltei de lá, aí eu comecei a ter um foco muito mais no humano, no empreendedor humano, ao invés de olhar para empreendimentos e ajudar pessoas nessa questão do empreendimento. Então, acho que abrange muita coisa, né? Amplia bastante o espectro, mas eu acho que hoje, principalmente, é o que eu vejo que a gente, durante muito tempo, pela educação, por valores, por crenças, enfim, por coisas que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que a gente se bloqueia, a gente para esse potencial empreendedor que existe dentro da gente ao longo da nossa vida. E hoje eu ajudo justamente as pessoas a desbloquearem um pouquinho disso. Legal. E você se lembra como foi desbloquear os seus medos, assim? Como foi para você desbloquear algumas coisas que estavam no meio do caminho para você poder, enfim, fazer até o que você está fazendo hoje no lugar que você está fazendo hoje, né? Porque eu ainda me lembro de conversas nossas aqui no Brasil agora. Depois, né? Assim, uma viagem que de repente era uma coisa assim, um pouco mais curta, vamos dizer assim. Virou realmente virou um empreendimento para você? Sim, virou. Eu digo que eu comecei, acho que essa transformação mais ou menos 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a entrar no autodesenvolvimento, entender um pouco essa questão do humano empreendedor. Mas era justamente aquilo, eu falava, não, tudo bem, mas para eu entender isso, eu justamente preciso fazer isso na minha vida, né? E tinha muita coisa que eu tinha ali na bagagem guardada, que era sonhos, e que eu achava que eu não conseguia transformar em realidade. Então foi aí onde eu comecei justamente uma caminhada, busca. Acho que uma das primeiras crenças que eu quebrei, que foi muito interessante, quando eu voltei do Vale do Silício, porque foi justamente ali onde começou o start, e aí eu fui muito mais dentro de entender o desenvolvimento humano e autoconhecimento meu, né? E aí procurei outros processos e acabei te encontrando. Quando eu voltei de lá, a primeira coisa, que era um valor meu, e era justamente isso que eu comecei a entender, né? Eu falei, por que a todo momento eu tenho uma necessidade de enraizar se isso é uma coisa que não me faz feliz? E aí eu lembro que eu cheguei no meu apartamento em São Paulo, eu falei assim, por que eu tô morando aqui? O que faz sentido? Porque eu tinha ido pro Vale do Silício, estava viajando e tal, então tinha várias coisas assim que a minha vida já estava me empurrando para um estilo de vida totalmente diferente. E aí eu voltava para São Paulo e uma angústia que eu sentia no coração de São Paulo, eu não entendia por quê. Então a primeira coisa quando eu entrei no meu apartamento foi isso. Eu falei, não, peraí. Isso aqui é o que talvez meu pai e minha mãe me disseram, que eu preciso ter uma casa, eu preciso morar num lugar, eu preciso me assentar, me aterrar. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu estou buscando. Então acho que foi um dos primeiros desapegos que eu tive do meu lar, da minha casa, né? Porque lar você encontra em vários lugares. Uhum. E comecei a viver um pouco essa vida mais nômade, mais instável, mais flexível, mais mobilidade. Porque eu comecei a detectar, tá bom, então se eu não estou feliz, o que eu quero para essa mudança? Se é uma questão de mentalidade, o que eu preciso mudar para chegar no sonho que eu quero? O meu sonho, viajar o mundo, crenças, culturas, valores, pessoas, isso é o que me alimenta. Tipo, para mim a viagem, toda vez que eu viajo, é uma expansão para dentro de mim mesmo, que era certo, né? E a gente é colocado justamente no padrão e diz, não, tudo bem, se todo mundo faz isso, então tem que fazer isso. Então eu tinha que estudar, tinha que perseguir uma carreira, entrei no mundo corporativo, estava já há 17 anos trabalhando no mundo corporativo, crescendo. Não, porque agora você tem que comprar uma casa, depois você compra um carro, e depois você tem uma família, e depois você engravida. Eu falo, caramba, e os meus sonhos? Cadê o sonho que eu tenho?
Cadê minha vontade de viajar? Cadê minha vontade de expandir? Cadê minha vontade de conhecer? Foi aí que eu comecei um processo justamente de falar, não, peraí, isso aqui é lindo, mas para mim não faz sentido. Não é o que eu quero. E aí justamente comecei todo esse processo de mudança, que não é fácil, tá? E não é rápido. Eu acho que as pessoas têm uma sensação, coisa vai ser assim, então tá bom, eu resolvi mudar, tomo uma pílula ali, né, e uma semana depois. Não, gente, foi difícil, inclusive essa última etapa, quando eu vim pra cá, que foi um dos grandes momentos que eu, de fato, virei aí completamente o meu mindset, 1 ano e meio, no mínimo, pra eu conseguir mudar tudo que eu precisava. Porque tem muita coisa envolvida de muitos anos, né? Imagina, você desde criança sendo educada em determinada forma, acreditando que determinada coisa era certa a se fazer e tal, e de repente você se vê e fala, não, peraí, não é assim. E pode ser diferente, é só eu querer. E eu construir o que eu quero. Entendi. 1 ano e meio? Levou 1 ano e meio para isso? Aqui, depois que eu cheguei aqui. E aí acho que foi justamente que a gente conversou, assim, eu entendia que o meu grande desapego final era meu desapego da família, porque eu sempre fui muito próxima da minha família. Eu falava, eu não vou conseguir ficar tanto tempo longe deles, enfim, é meu porto seguro, amo de paixão, minha família é um dos meus valores e tal, mas por incrível que pareça, o meu desapego maior quando eu cheguei aqui foi justamente a minha carreira, a dificuldade de apegar da minha carreira que eu tinha construído no Brasil. Então eu tive que ir para essa desconstrução do que é carreira, do que é empreender na sua carreira, do como você pode construir a sua carreira. Você pode continuar fazendo o que você quer de formas diferentes, que estejam mais alinhadas com os seus valores, que estejam mais alinhadas com o seu estilo de vida, com a visão que você tem do mundo. Uhum. Eu era apaixonada por empreendedorismo e inovação, mas não conseguia me ver mais dentro de uma corporação trabalhando com inovação e empreendedorismo para aquela finalidade. Então eu tive que me descobrir de uma outra forma de trabalhar. E é muito engraçado que quando você se abre, as coisas aparecem, né? Essa energia e o universo traz para você as respostas que você quer. Então, o primeiro projeto que eu me envolvi aqui, que apareceu do nada, caiu no meu colo, literalmente, esse projeto, foi justamente cuidar de refugiados da Síria e do Iraque que chegam para a Austrália e eles precisam justamente começar a vida deles do zero. Esse foi o clique que eu precisei para começar a falar, não, peraí, então é essa a visão de empreendedorismo que eu quero. É isso que faz sentido para mim. Uhum. É um ser humano que precisa construir a jornada dele, precisa construir a vida dele do jeito que ele quer. Ou seja, pessoas que estão começar do zero, né? A gente até falou um pouco sobre isso, né? Não é bem do zero, não é mas do zero, é um recomeço, né? Mas aí você olha para essas pessoas e fala, nossa, se elas recomeçam da forma que elas recomeçam, com a luta, com a dificuldade toda que eles têm e conseguem recomeçar, por que a gente não consegue olhar para um projeto? E aí tem essa questão da mentalidade empreendedora tem muito a ver com isso. É você olhar para algo que faça sentido para você, como você falou, e você foi olhar para as coisas que faziam sentido para você e não necessariamente para as coisas que você aprendeu, né? Cheguei a falar numa palestra anterior, assim, muitas vezes a gente tem que pegar um aprendizado e jogar fora. Desaprender. E aí é isso, é desaprender e reaprender. Desaprender. E essa habilidade, eu sei que ela não é fácil, ela não é simples de ser aplicada, porque a gente aprende muito o contrário dela, né? A gente aprende muito a pegar tudo aquilo que a gente aprende e colocar só em prática esses aprendizados que nós tivemos com nossos pais. E a maior parte dos aprendizados estiveram relacionados a processos de segurança, a processos de proteção, é muito relacionado a isso, né? Muito mais relacionado a coisas mais seguras do que as coisas diferentes. E vai sair tudo direitinho. Muito bem, a provocação que eu fiz e que a gente estava falando aqui, que eu ia devolver a pergunta para você e vou fazer isso agora, é que, já que a gente provocou em relação a ter a habilidade de ser diferente e também de que não é algo só para quem quer abrir o seu próprio negócio,
depois de você, eu vou falar de uma área completamente diferente, onde a gente consegue colocar em prática essa questão toda que você está falando da mentalidade que é empreendedora, da mentalidade de se pegar algumas crenças e algumas coisas que a gente aprendeu e mudar e quebrar barreira e tal. Mas como é que seria, por exemplo, quem está do outro lado acompanhando a gente, quem está acompanhando e saber, por exemplo, como é que ela coloca em prática, então, mais ou menos essas ideias, algumas coisas que você colocou para fazer essa transformação na sua vida, essa mentalidade mesmo, né, quais são alguns componentes essenciais dessa mentalidade empreendedora, mas, por exemplo, quem é funcionário numa empresa, e não pretende abrir seu próprio negócio, ela quer, por exemplo, sei lá, aplicar na carreira dela. Então, que características são as mais importantes que você relaciona com a mentalidade empreendedora? E aí eu vou complementar depois algo fora de carreira para a gente poder fazer uma bagunça legal com algo completamente fora também de vida profissional. Mas vamos lá, Sim. como é que seria alguém colocando isso na sua carreira dentro de uma empresa, por exemplo? Então, a primeira coisa que eu falo, o primeiro processo que a gente faz, por exemplo, é a questão de você buscar a sua essência, ou a sua autenticidade. Para isso, justamente, é você sair do padrão. Então, é não aceitar tudo como certo e não aceitar tudo como te dão. Mas se você consegue criar algo diferente, é sair um pouco desse medo e dessa zona de conforto de criar algo diferente. E acreditar um pouco mais no que você tem de bom e que pode entregar para isso. Então, olhar para essas habilidades que você tem, combinar elas de uma forma diferente para entregar um trabalho diferente. Isso é uma coisa que eu falo muito. Então, não é você fazer o que te dão como escopo numa cadeira, mas como é que você faz do seu jeito? Como é que a sua entrega pode ser diferente, trazendo o que você tem de bom, as suas habilidades? Para criar um empreendimento é a mesma coisa, a pessoa vai buscar isso. Para a carreira dela é a mesma coisa, ela pode fazer isso. Outros componentes da mentalidade. A gente fala sempre da questão de você fazer de uma forma rápida, mas não de uma forma que precisa ser perfeita num primeiro momento. Então, como é que você tira um pouco, deixa de lado, e tudo bem, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para errar. Faz parte do caminho, é natural. Então, justamente, seja para uma carreira, seja para sei lá, uma paixão nova que você quer fazer, um projeto que você quer fazer, se expõe a isso, né? Se expõe a não sou perfeito, não sei, e vou precisar aprender do novo. Então, o que eu vou buscar de novo para conseguir entender se isso faz sentido para mim ou não? Uhum. Tem a questão muito do learning, de pequenos ciclos que as startups fazem. Então, é justamente esse mindset que eu faço com as pessoas também, que eu fiz para minha vida. Peraí, eu não preciso dar um passo gigante no que eu quero. O meu sonho está lá, eu sei o que eu quero. Mas qual que é um passo pequeno que eu posso dar para já experimentar isso e entender se é isso que eu quero? Porque muitas vezes também o que eu vejo as pessoas põem uma imagem e elas têm um sonho lá na frente que às vezes elas não sabem nem o que significa para elas. É uma coisa tão mística e tão, nossa, porque eu quero fazer aquilo. Eu falo, tá bom, mas ontem mesmo eu estava tendo uma obsessão com uma pessoa, ela falou, não, porque eu quero voar o mundo, não sei o que lá, e eu vou ser uma aeromoça. Eu falei, legal, vou fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai bater um papo com uma aeromoça. Você vai fazer uma entrevista com uma aeromoça, como que é a vida dela. Ela foi lá fazer entrevista com a aeromoça. Pergunta qual foi a resposta dela. Não quero, de jeito nenhum. Eu não quero essa vida de ficar morando em hotel. Eu falei, então, porque geralmente você vislumbra só o lado positivo das coisas, e não é. Vamos para a realidade, vamos entender que tudo ali vai ter prós e contras. Então, eu também levo as pessoas justamente a isso. Então, vamos experimentar, vamos testar, vamos se colocar no papel do outro, no sapato do outro. A gente fala, né, no mindset de inovação, no sapato do consumidor. Então, nesse caso, o que você quer? Seja um projeto, seja uma profissão nova, seja um empreendimento, se imagina naquela vida, é aquilo que você quer mesmo? Tenta entender o que faz parte daquilo lá, porque sempre vai ter o ônus e o bônus. Então, são essas algumas das mudanças e quebras de paradigmas que a gente vai fazendo ao longo desse caminho para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis aos poucos, elas vão quebrando as barreiras, vão quebrando os medos, elas vão entendendo que aquela grande coisa que elas querem, às vezes, eu quero chegar ao cargo de gerente dessa empresa. Ok, mas o que hoje eu tenho que fazer diferente aqui para chegar lá? Não é esperar que alguém vai do nada me falar, você foi promovido. O que eu posso fazer diferente nesse sentido? Muita gente me traz isso também, essa questão de, mas será que eu só vou ser feliz quando eu empreender no meu negócio, porque lá eu vou poder fazer do jeito que eu quero fazer? Não necessariamente. Quando você vai empreender no seu negócio, você vai ter que fazer muita coisa que você também não quer. E aí você precisa entender se você também está afim disso.
Então, você pode empreender na sua carreira, na empresa, no cargo que você está hoje. Você pode ir lá e entregar o melhor de você. Você pode fazer diferente. Se é um ambiente que você não gosta, muda. O que você pode fazer para mudar? Está nas suas mãos mudar. Faz com a sua equipe primeiro. Começa a mostrar. Ah, se é a forma como eles lidam com o projeto, como eles lidam com pessoas, como é que você mostra que pode ser diferente? O que você pode influenciar para mudar isso lá? Então, são mudanças, são quebras, são, enfim, perguntas, muito mais perguntas que você vai colocando para as pessoas justamente te trazerem as respostas e fazerem essas reflexões. São algumas dos gatilhos que a gente usa ao longo da jornada. Legal, legal. Você falou de algumas coisas aí. Por exemplo, você está então numa empresa, você tem lá um determinado cargo e então uma das formas realmente de colocar uma mentalidade empreendedora em prática, mesmo você sendo um funcionário, mesmo você prestando um serviço para alguém que tem ali um chefe, tem ali uma chefia, você é um subordinado, essa questão da mentalidade empreendedora, e por isso a gente colocou essa provocação da habilidade de ser diferente, porque tem algumas iniciativas importantes que a gente possa ter, aliás, que são importantes que a gente tenha para que a gente possa se destacar, ou seja, fazer algo diferente. Porque senão, especialmente numa empresa, né? Tem lá várias pessoas, tem vários pares, né, vários colegas de trabalho, mais ou menos mais ou menos de cargo próximo, né? E todo mundo querendo, por exemplo, ali o cargo de uma coordenação, de uma gerência, de uma diretoria. E talvez o que algumas pessoas não tenham percebido ainda, o que a gente quer provocar aqui com esse tema, né, é que para alguém chegar a ser escolhido para ser o tal do coordenador, a ser o supervisor, a ser o gerente, a ser o supervisor, a ser o diretor, é aquela pessoa que ela tem essa expressão meio clichê, né, sair da zona de conforto, ela pensar naquilo que não está sendo feito, ou seja, ela olhar para aquilo que está todo mundo fazendo e falar assim, pera, se eu quero desenvolver a habilidade de ser diferente, então o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas não estão fazendo? O que eu estou fazendo igual a todo mundo e poderia estar fazendo diferente? Então, uma das coisas relacionadas a quem está ali no mundo corporativo e competindo com outras pessoas, porque inevitavelmente, por mais que você tenha ali um ótimo relacionamento com as pessoas que estão, com colegas de trabalho, acaba existindo uma competição por posições melhores, né, por um crescimento na empresa, e aí não tem vaga, não tem posição para todo mundo, né? Aquele que pensa diferente, que começa a sair dessa zona de conforto, é que é a pessoa que se destaca e é escolhida para outras posições, para outros aprendizados. Sim. Às vezes aprendizado, por exemplo, de uma outra área. Eu tive muita experiência no setor corporativo também, passando por isso, assim, por pessoas que elas falavam assim, não, eu não quero necessariamente agora, neste momento, o crescimento vertical. Eu trabalho hoje na área financeira, mas espera aí, se eu conhecer um pouco mais da área de logística, eu vou me tornar uma pessoa aqui um profissional um pouco mais completo, e a hora que for escolher alguém para ser um gerente, e o gerente que tiver uma visão tanto financeira como logística vai ser uma pessoa que vai ser a escolhida. Então, espera aí, eu vou me sujeitar ou eu vou me propor a conhecer uma área diferente e isso permite um crescimento, mas envolve esse movimento de sair dessa zona de conforto. E aí, pode falar, que eu quero depois colocar uma teoria que vai ajudar muito nisso. Pode falar. E eu acho que tem uma coisa que é o ser diferente, não é por ser diferente, né, Rô? Eu acho que essa questão dessa sair da zona de conforto, justamente, não, imagina assim, você está dentro de uma organização e todo mundo atua igual. O que a gente vê muitas vezes? E é aí que as pessoas elas começam a não estar mais satisfeitas e felizes naquele ambiente, porque elas deixam de ser elas. Elas passam a ser o que os outros esperam, o que a corporação espera, o que todo mundo está fazendo, e elas vão perdendo o mais bonito, o mais inovador que tem, que é elas serem elas, do jeito delas, autênticas. Só que, às vezes, para você ter essa autenticidade, para você ser autêntico, para você ser diferente, ser exatamente o que você é justamente isso. Você tem que ter coragem. Você tem que ser audacioso. Bold, a gente usa muito essa expressão no inglês aqui. Você precisa ser isso, porque senão você vai ficar igual a todo mundo. Ficar igual a todo mundo tem a ver com aquela palavrinha que a gente falou? Tem! Eu adoro. Você não vai por ela na roda? Vou colocar assim. Então, assim, tem muito a ver com essa questão de sair
de sair do normal, né? De fazer um algo que é diferente, mas você colocou uma outra palavra que eu gostei, né? Que assim é diferente, mas também é autêntico, assim. E acho que isso é uma outra coisa que as pessoas também não percebem. Cada ser humano, ele não é à toa que ele é único. Vamos pensar de uma forma assim, vai um pouco mais holística para a coisa assim. No mundo, nosso planeta, a gente tem aí aproximadamente, sei lá, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, não é isso? E pensa só nesse número, é um número muito alto e cada ser humano é único. Então, se cada ser humano é único, ele é conectado com um diferencial, ele é diferente de absolutamente todos, vamos arredondar para 7 bilhões, então ele é diferente de todos os outros 6 bilhões, de todos os outros 6 bilhões, 900 e 900 e 900 e 999. Se ele é diferente, peraí que o pessoal do Insta está comentando aqui que deu uma travada, só comenta aqui, pessoal, se já o áudio voltou ou não. Deixa eu ver aqui se mais... Só deu uma congelada. Agora no Zoom tá tudo ótimo, só falta o meu Insta melhorar. Voltou. Obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. Obrigado, Camila. Obrigado, Si. Obrigado, pessoal. Deu umas congeladas. Não sei por que o meu Insta não tá bacana. Mas no computador eu dei um jeito aqui dele ficar mais robusto. Então, assim, cada pessoa, de fato, a pessoa é diferente. Cada um tem um diferencial muito grande. E para a gente ser autêntico, a gente precisa ter a coragem de acessar essa autenticidade, né? De acessar esses aspectos diferentes. Ó, eu só vou fazer uma coisa, quem estiver aqui no Insta, tá? Vou sair e entrar novamente. Então, para quem estiver acompanhando, então vou colocar aqui, ó, saindo e entrando. Isso às vezes pode ser mega, assim, pode ser mega básico, né, Rô? Mas não é, porque pensa assim, você nunca foi estimulado na sua vida a ser diferente. Quando criança, quando você estava na escola, você tinha que seguir o gabarito, você tinha que passar no vestibular, você tinha que dar a resposta certa. A todo momento, né? A gente é desestimulado. É por isso que o reaprender é tão bom nesse momento. E é reaprender mesmo, só que reaprender depois de grande, óbvio, demora um pouco mais e tem um custo um pouco maior, né? Exatamente isso que você falou. A gente já reconectou aqui no Instagram, tá? O pessoal já vai entrar. Mas é isso. A gente aprende a seguir aquilo que o pessoal chama de normal. E aí existe a expressão que eu falei que eu ia falar, então só o pessoal está voltando aqui o pessoal está voltando agora no Insta, mas assim, a expressão que eu gosto de utilizar as expressões mais light, vamos dizer assim, as mais simples, falam muito assim da média, né, que é do comportamento muito médio, muito mediano, ou essa palavra normal. Essa palavra normal, a gente estava conversando, né? Ela incomoda um pouco, não incomoda? Eu não Total. Essa palavra Total. normal, ela incomoda. Eu não sei essa história do normal. Se eu for pensar também naquilo que eu já fiz para poder trabalhar com desenvolvimento humano hoje, eu não fiz nada de normal e eu me sinto muito mais feliz assim, né? Então, essa palavra normal, eu prefiro deixá-la associada para patologias, para doenças, assim, tá bom, o que é voltar ao normal? Tá bom, vamos dizer que voltar ao normal é deixar de estar doente. Então pronto, ali já é um primeiro passo. Mas mais do que isso, o normal já não vai satisfazer. O normal é só não estar ali no extremo oposto da dor ou de problemas. Então eu aceito usar o normal nesse nível, nesse ponto. Porque, na verdade, de onde ele vem? Ele vem da norma, né? Então significa que você precisa estar ali, na norma. Isso, exatamente. Pronto, já encaixotou. Isso. A partir do momento que você colocou o normal, você já encaixotou todo mundo igual. Você já cortou o diferencial dos 6 bilhões que tinham ali, entendeu? Exatamente. Então, o estar na norma, quando a gente fala assim, tá bom, então vamos relacionar a saúde, então tem um mínimo ali da norma da saúde para poder dizer que
Então, ok, você está... Aí eu consigo associar o normal com algo do tipo, tá bom, você está bem. Mas, no mais, assim, é realmente uma palavra que incomoda. Então, a palavra que a gente usa, e assim, para quem não conhece, eu gosto de estudar muito a questão de comunicação e linguagem. Então, e aí você, Kelly, apresentou também um pouco disso, né? Que você gosta, por exemplo, a origem da palavra empreendedor, o empreendimento, né? O empreender, da onde que isso vem. E eu gosto muito de estudar isso também, né? Eu acho uma coisa muito bacana para a gente entender como é que a gente usa as palavras e com o que a gente se conecta. Porque, no final das contas, as nossas experiências, elas são conectadas com com a linguagem que a gente utiliza. Então, a palavra que eu gostaria de apresentar a todos, quando a gente não se desafia a ser diferente, quando a gente não se desafia a ser autêntico, que é colocar em prática o diferencial que a gente tem para, não só a gente mesmo, mas para a família, para os amigos, para o mundo, para aquilo que a gente quer servir, é a palavra mediocridade. E essa palavra eu sei que ela é forte, mas é importante a gente falar dela aqui. Porque todo aquele que não se coloca numa posição de quem quer ser diferente, quer ser autêntico e quer poder viver uma vida mais plena, está vivendo uma vida de mediocridade. Só que muita gente fala de mediocridade, como sendo algo, como sendo uma ofensa, né? Como sendo algo que rebaixa. Ela não é para ser pegar no sentido ofensivo. A mediocridade, ela vem justamente do ficar na média. É do ficar ali, o medíocre é isso, né? Tá, o meu querido Wesley no Insta também complementando sobre isso, né? Que é o medíocre é estar na média, tá? O medíocre não é um palavrão, tá? Não é ofender ninguém. É você ficar na média. E o ficar na média vai muito atender realmente essas normas. Essas são as normas que mantêm todo mundo. E aí, se a gente for generalizar aqui, que é a norma para carreira. Norma para carreira é assim: vai lá, faz o seu trabalho das 9 às 6, chega em casa, vai tomar seu banho, vai jantar, vai cuidar da família, dia seguinte vai fazer a mesma coisa, paga suas contas, quem sabe ter uma casa, ter um carro, e isso é o normal de uma carreira e mais uma família, por exemplo. Tá aí. E tá, mas é isso que todo mundo tem que buscar e vai fazer com que essas pessoas estejam felizes, estejam bem? Então, já não é bem assim. A pessoa, ela Se você está feliz desse jeito, ótimo. Mas se você não está, é porque alguma coisa não... Exatamente. Se você não está feliz, você não está colocando em prática o diferencial. É exatamente isso. Aquilo que tem de diferencial em você e aquilo que sai dessas normas e se aplica à forma de você realmente viver de uma forma mais plena, né? Que é uma coisa que, pelo que você estava falando no começo, você descobriu a sua forma de ficar mais feliz e mais plena enfim, né, com as suas práticas, curso que você está dando hoje, falando desse tema e podendo propor às pessoas fazendo esse convite a sair da zona de conforto. E legal. E é muito engraçado, Rô, quando você começa a expressar a sua autenticidade, o quanto você se conecta melhor com as pessoas. As pessoas se conectam com você, porque elas conseguem ver, elas conseguem enxergar esse diferencial muito claro. É uma coisa que destoa tanto da norma, da mediocridade, que elas conseguem entender isso. E a hora que você se expressa com essa autenticidade, se abre um canal de conexão com as pessoas muito grande, muito grande. Provavelmente você vai encontrar muito mais pessoas que vão chegar até você, vão falar, vão dividir as coisas com você, vão elogiar isso, porque justamente hoje isso não é normal, né? As pessoas acham que isso é anormal, quando na verdade deveria ser uma coisa de todo mundo, constante. Deveria estar todo dia encontrando pessoas totalmente diferentes e sendo autênticas. Exatamente. Então, basicamente o que a gente está propondo, né, o convite que a gente está fazendo aqui às pessoas é justamente a de começarem a perceber, então, tá, o que tem na sua vida que está só acompanhando os demais, né? Está acompanhando aquilo que foi aprendido com um pai, com uma mãe, ou aquilo que você olha para o lado e vê que está igual do vizinho, do amigo, do parente, e o que tiver igual a todos eles, mas não está te fazendo feliz. Então, acho que essa é uma dica legal também já para
já para começar a compartilhar e a provocar as mudanças nas pessoas, né? Olhar para aquilo que está ali nesse normal, mas não faz a pessoa feliz. Fala, não, mas espera aí, isso aqui que é igual a quase todo mundo que está à minha volta, não me agrada. Isso aqui não me faz feliz. Que foi uma ficha, por exemplo, a ficha que caiu para você, que você comentou no começo, né? Quando você pensou e falou assim, não, peraí, eu não sou, por exemplo, de ter raiz, eu não preciso ficar aqui numa, né? A minha família está lá no Brasil, eu amo minha família, logo eu tenho que ficar na mesma terra. De repente veio a resposta, não. Então, se não precisa, então o teu caminho de felicidade ele pode estar em outro lugar em termos Ele é físicos e assim, e aí você vai encontrar realmente a sua autenticidade, né? Foi um processo grande de entender, porque, por exemplo, eu tive que desapegar de tudo que eu achava que era normal, né? Então, a Kelly enfim, com uma carreira crescendo, a Kelly tinha que continuar crescendo. E, de repente, pular para outra empresa, no máximo. Mas não desistir da carreira. Desistir da carreira, não é um bem desistir da carreira, mas tudo bem, tá? Mas, enfim, o próximo passo que seria normal. A Kelly precisava ter uma casa, isso era normal. E hoje a Kelly entendeu que não. Para mim, casa, lar, eu encontro em outros lugares, eu me sinto bem tendo essa flexibilidade de hoje estar aqui, daqui 3 semanas eu quero mudar, eu quero conhecer um bairro diferente, eu quero estar próximo da praia, quero estar próximo da montanha, amanhã eu quero mudar de país. Tive que desapegar a questão até de coisas materiais, assim, sabe? Que antes na minha família era uma coisa do tipo, não, porque se você está prosperando na vida, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro. Não, mas isso não me complementa, eu não preciso disso. Eu preciso morar, eu preciso me movimentar, mas não necessariamente preciso dessa questão dos bens materiais. Então foram todas quebras de paradigmas que eu fui fazendo ao longo do tempo, sabe? A questão, 38 anos, não, Kelly, você já devia estar casada e com filhos. Parei. O que tem de gente que vem me procurar por causa dessa pressão da idade, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tipo, se aos 40 e pouco eu quiser ter meu filho, sim, eu posso ter. Eu posso ter. E não necessariamente também ele pode nascer de mim, não é porque precisa nascer de mim, enfim. Então eu comecei a quebrar muita coisa, sabe? Que eu acho que para mulher também essas coisas pegam bastante. Senão eu não estaria fazendo esse passo, não teria feito essa escolha, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, de mudar completamente minha vida. E hoje me sinto leve, feliz. Ah, imagino. E você falou de outro negócio legal, que é esse... você falou agora assim, sei lá, de família, de ter filho, por exemplo. E parecia, para muita gente pode parecer estranho, assim, tá bom, como é que é ter uma mentalidade empreendedora no seu relacionamento? Tem sentido isso? E para mim tem total relação com isso, porque se ela já não é algo só relacionado a abrir seu próprio negócio, na verdade a mentalidade empreendedora ela tem conexão com absolutamente tudo que você quer construir na sua vida. Então você acabou de dar um exemplo do que é você aplicar a mentalidade empreendedora nos seus relacionamentos, por exemplo. Então, também, ali nos relacionamentos tem aquele padrãozinho, né? Com certa idade, namorando durante um tempo. Então, noivado, casamento, vai morar junto, ou mora antes, ou mora depois. Aí tem um filho, 2 filhos. A média hoje acho que já caiu para 2, antes estava em 3 ou 4. E assim vai, né? Uma viagem por ano. Quando não dá, faz uma a cada 2. Existe um padrãozinho, olha a norma aí de novo, né? A norma das famílias e a norma dos relacionamentos. Mas será que tem que também ter essa norma aí eu vou fazer a provocação de novo, né? A mediocridade de estar nas mesmas características e tipos e momentos de relacionamento que todas as pessoas? Você acabou de dar um exemplo disso. Se você estiver pensando em ter filho para os 40 e poucos, por que não? Qual que é o problema com isso? Por que tem que ser exatamente como a gente aprender? E aí vem aquelas crenças que elas machucam às vezes, né? Fala assim, nossa, mas espera aí, tá indo contra tanta coisa que eu aprendi. Então, dá para ter mentalidade empreendedora no relacionamento, né? Eu já cheguei a comentar numa palestra anterior que envolveu mais a parte de relacionamento. Eu cheguei a comentar que relacionamento também é um projeto. Saindo da romantização um pouco ali das relações, né? Tirando o aspecto, claro, não é para jogar os sentimentos no lixo, não é isso,
Mas tirando a romantização toda da parte de relacionamento, quando você quer construir algo com alguém, é um projeto. Ele tem que ter objetivos conjuntos, comuns ali. Se não, vira qualquer outra coisa. Vira, sei lá, vira passatempo momentâneo, vira sei lá, um caso. Pode dar qualquer outro nome, mas aí não é um relacionamento. Relacionamentos, as pessoas não pensam juntas em construírem algo juntas, além de ter a intimidade entre elas, além de ter o sentimento, além de ter uma parte que pode ter todo o romance envolvido, mas a mentalidade empreendedora ela é aplicada, por exemplo, na construção de um relacionamento, no projeto de um relacionamento. E aí ela poder cada um assumir realmente o seu diferencial. Eu achei legal que você deu exemplo disso, né? Quando você pensou aí, o que tem a ver com a minha carreira, mais o ter filho ou ter um relacionamento? Aí, na idade que eu tenho, e alguém chegando para você, falou, poxa, na idade que você tem, você não está casada ainda? Quantas vezes você já não ouviu isso? Ai, como? Eu falo, não é minha escolha, opção, não. E tudo é bem, eu concordo muito com isso que você fala, porque aplicar a mentalidade, então vamos tirar, né? Empreendedor não é quem está fazendo negócio, você ter atitude empreendedora é você ser empreendedor em tudo. Tudo se torna um projeto na sua vida, Rô. É uma faculdade, é um curso, é um investimento que você quer fazer, é o relacionamento, é a família, é o filho, tudo. Você pode lidar com tudo com esse novo mindset, com esse novo approach. Exatamente. Esse tipo de coisa, assim, acho uma das coisas que me estimulou até a trazer você para a conversa, né? E para a gente poder abordar um pouco mais o tema, já que a gente conversou aí, tá bom, vamos falar junto sobre empreendedorismo. Eu falei assim, não, então vamos falar um pouco mais, porque pelo que a gente começou a bater papo, surgiu mais assunto e uma das coisas é essa realmente de poder transportar para as pessoas, né? De provocar as pessoas em ir atrás desse diferencial. É um grande objetivo que eu tenho com trabalhos que eu faço, na linha de desenvolvimento humano, que é de provocar o diferencial daquela pessoa, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, esse exemplo agora até dentro da área de relacionamento, é isso, provoca muito esse olhar para aquilo que tem de diferente em você e você realmente, né, acreditar e ir nesse caminho. E aí surgiu, acho que para a gente poder ir para um pouco mais de conclusão assim daquilo que a gente está conversando aqui, a gente comentou, antes da gente fazer aqui o nosso bate-papo, sobre a palavra vulnerabilidade, né? E também já tive uma palestra aqui com um amigo querido sobre isso. E o que é que a vulnerabilidade teria, então, a ver com a mentalidade empreendedora? Porque, né, como eu já provoquei da outra vez e vou provocar agora e passar a bola para você, é que vulnerabilidade as pessoas têm muita conexão com fraqueza, com demonstração de algo que é negativo. E não é isso, né? E aí, dentro de uma mentalidade empreendedora, ela é, inclusive, acho que um recurso, né? Uma característica importante desse tipo de mentalidade. Como é que você entende essa questão aí da vulnerabilidade, como a gente falou? Não, 100%, Rô. Vamos fazer o depara, né? Quando você está iniciando um negócio na sua vida, um dos primeiros comportamentos que você precisa ter é a questão da vulnerabilidade. Por quê? Porque se você não tem a vulnerabilidade, você parte do pressuposto de que você é suficiente e sabe o que você precisa fazer. Você vai e faz a sua forma. Você não está aberto para ouvir, para aprender e para entender que sim, muitas vezes você pode estar errado e ok, você precisa ter um momento certo para você aprender que você está errado e que você pode corrigir e assim crescer, escalar, enfim. A mesma coisa a gente fala justamente quando você vai transportar isso para a tua vida, para N outros empreendimentos que você pode ter aí, relacionamento e tal. Você precisa baixar a guarda, né? E entender que a vulnerabilidade ela não é negativa. Muito pelo contrário. É só sendo vulnerável que você consegue se abrir para o novo chegar a você. Você consegue se abrir para aprender ou reaprender formas de fazer as coisas. Então, a gente coloca, um dos step zeros, quando a gente fala principalmente o que você precisa, né? Para começar, então, é o espírito. O que está por trás desse espírito empreendedor? É justamente a possibilidade de
estar vulnerável, de se sentir vulnerável e estar tudo bem com isso, estar ok com isso, não tem problema. As pessoas têm muito medo e olham muito de uma forma negativa essa questão da fraqueza e do fracasso, né? Porque são os dois, né? A realidade vai para a fraqueza, no empreendimento vai para o fracasso. A gente fala que um empreendedor bem-sucedido é justamente aquele que fracassou muitas vezes. Porque se ele fracassou muitas vezes, significa que ele aprendeu muito e ele estava disposto a aprender, ele estava aberto àquilo. O que significa que ele evoluiu, que ele mudou. Porque se você não está aberto a mudar, justamente você não está aberto a ser vulnerável, você não vai sair do lugar. É um step já para ficar justamente na sua zona de conforto. Então, acho que Ai, como é que ela chama? Eu vou lembrar o nome dela, que escreveu sobre vulnerabilidade, eu adoro ela. A Brené Brown. Ela Isso, tem um TED, inclusive, de vulnerabilidade, que é, assim, maravilhoso, maravilhoso. é ela mesma. Vi E também, acho que uma muito, coisa... muito legal mesmo que ela fala sobre isso. Na verdade, eu acho que são, de novo, né? Porque a gente vê como algo negativo e não, ser vulnerável é positivo. Significa que você sim está disposto a abrir, aprender, explorar o novo. Você não sabe, você assume que você não sabe tudo e tudo bem. Você não precisa saber tudo. A gente ninguém, você já imaginou chegar no início da tua vida e você saber tudo? Gente, que chato, que boring que seria a vida. Ah, exatamente, né? Sabe que e tem uma pergunta uma vez fizeram para um astrofísico famoso, né, que é o Neil deGrasse Tyson, não sei se você já viu alguma coisa dele, tem programa de televisão nos Estados Unidos, enfim, é um cara muito ele consegue ser bem didático em falar das coisas assim do universo e tal, e trabalha com, né, é um astrofísico famoso, já foi convidado para participar de filmes, seriados e tal. E aí fizeram uma entrevista com ele uma vez e fizeram a pergunta para ele, eu falei assim: você gostaria de viver para sempre? E aí ele falou, mas de jeito nenhum. E o entrevistador, né, que também é um dos famosos, acho que ele é o Letterman, não sei, ele lembra quem foi que fez a entrevista agora, acho que é ele. E que ficou espantado e falou assim, mas como assim? Ele falou, se eu pudesse, eu vivia para sempre. E o Neil deGrasse Tyson falou assim, não, de forma nenhuma. Porque uma das coisas que mais estimula, que mais motiva a gente a fazer qualquer coisa, a ter qualquer movimento, a construir alguma coisa, como a gente está conversando aqui, né? O que estimula a ter uma mentalidade empreendedora, o que estimula você a ter um projeto, a construir algo diferente, a você ser autêntico. O que estimula é saber que existe, que as coisas vão ter um fim. É saber que existe, que a vida ela tem essa característica de ter da finitude da vida. Ela é finita. Se ela fosse infinita, é mais ou menos assim, para que raio que eu vou levantar hoje de manhã? Sim, total. Amanhã eu vou estar na mesma, depois eu vou estar na mesma. Não existe motivação. Então, a própria motivação do ser humano, ela funciona à base de coisas que são finitas. A gente tem esse estímulo. E aí a resposta que ele dá é justamente essa. Ele fala, não, se eu pudesse viver para sempre, eu com certeza perderia todo o tesão pela vida. Sim. Então, não tem sentido. O Chico Buarque, acho que tem uma frase que eu falo, gente, eu prefiro estar sempre com o Chico Buarque. Ele fala assim, as pessoas têm medo da mudança. Eu tenho medo de ficar parado no mesmo lugar. Eu tenho aflição por estar parado no mesmo lugar e as coisas não mudarem. Exatamente. E eu acho que é um exercício que eu faço direto com as pessoas e eu provocaria, acho que as pessoas aqui a fazerem, que é um exercício de reflexão que pode trazer muitos insights e concretizar isso para elas. Tenta lembrar das coisas mais positivas que você tem assim na vida, sabe? Coisas que você, enfim, momentos positivos da tua vida, momentos de lembranças que marcaram. Provavelmente tem uma atitude empreendedora ali atrás. Tem algo que você fez, que você concretizou, que você conquistou. Sempre tem isso, porque a gente tem essa característica. O ser humano, ele tem esse poder de concretizar as coisas, de fazer. Então, toda vez que a gente consegue fazer isso, consegue pôr para fora isso, é uma satisfação, uma realização muito grande. Então, que bom, são felizes aqueles que conseguem fazer disso algo muito mais recorrente em suas vidas, né? Exatamente. E, bom, eu quero ver, assim, quem está acompanhando aqui a gente, assim, à medida que a gente vai falando aqui as conclusões e eventualmente trabalhando até com dicas, né, de como ter mudança de comportamento e tal,
Por favor, perguntas, já estamos abertos para perguntas e interações, assim, o Wesley foi um aqui que comentou, tá, Kelly, que concordou, ele concordou aqui com a questão de reconhecer, é que ele foi mais aqui pro lado da fraqueza, né, querido Wesley? Reconhecer nossa vulnerabilidade nos torna mais forte e mais sábio. A questão não é só o reconhecer como uma fraqueza, então podemos trocar aqui o reconhecer fraquezas ou dificuldades, aí eu concordo com isso. A vulnerabilidade é mais do que um reconhecimento, né? Ela é um acesso mesmo a ela, né? É colocar em prática aquela assim, tipo, tá bom, então eu tô aberto para algo que eu não tenho controle nenhum, que eu não sei, que é novo. E aí existem formas de fazer isso. A gente pode experimentar aos poucos. Tem gente que vai mergulha de cabeça, tem gente que coloca o pezinho na água primeiro, mas eu já iria um pouco mais para essa linha, né? Que a vulnerabilidade é algo que é experimentado, né? Algo que é acessado e a gente vai se conectando com ela. Mas eu gostaria que quem tivesse, então, aí, por favor, perguntas, dúvidas, como fazer isso, como fazer aquilo, como resolver algum problema que se conecte com essa questão do ser diferente. Por favor, quem tiver pergunta, pode colocar em qualquer canal que nós estamos aqui acompanhando. Deixa eu ver se no Zoom também tem. No Zoom, se tiver pergunta no Zoom, pode fazer à vontade que a gente pega também ou no Facebook ou aqui no pessoal do Insta. Então, quem tem pergunta, dúvida ou comentário para a gente debater em cima do que vocês compartilharem com a gente faz isso, tá? Então, enquanto não surgir, a gente vai só indo para mais conclusões. O que a gente não abordou aqui ainda, Kelly, que tem relação com mentalidade empreendedora? Que a gente não abordou? Bom, enquanto você pensa, já tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Tô lembrando. Aí você vai pensar. Aí vai surgir. Deixa eu ver aqui. Eu me perguntado como fazer, entendi que que uma das receitas para poder uma das receitas aí da mentalidade empreendedora é o desapego. É isso mesmo? A confirmação, que é como uma das receitas, um dos pré-requisitos, seria, olha, você precisa então saber como desapegar. Tem a ver com isso? Sim, tem muito a ver com isso, principalmente porque se você não desapega, você não se abre para aprender coisas novas. Quando você desapega do que você tem, do que você é, do que você foi, do que você construiu, do jeito que você construiu, você começa a abrir espaço para fazer de forma diferente. Então, aí óbvio, né, gente, para pessoas, desapego podem ser em coisas totalmente diferentes na vida, por isso que você tem que entender onde é que você tem grande apego, onde que existe grande apego. Por trás desse grande apego, com certeza tem muita crença limitante, com certeza tem muita barreira, muito medo ali, que para você representa que se você não tem aquilo fisicamente, significa que não me existe, né? E aí quando você quando você desapega, quando você libera disso, você abre espaço para assim, ressignificar, para fazer de forma diferente, enfim, para aprender, né? Sim. Então, a gente fala muito no empreendimento, a gente fala muito o desapego das ideias, o desapego do que é sucesso, o desapego do fracasso, o desapego do aprender, o desapego de você não saber, vai lá para o seu consumidor, você não sabe. É muito isso que a gente pratica todo tempo na metodologia com eles. Legal. E o apego, né? Ele tem a questão assim, sentimental relacionado a um medo de perda muito grande, né? Assim, é um sentimento conectado com algo, algumas vezes é material, ou é conectado com um certo estado, né? O estado de segurança, aquilo que você tem, o emprego que você tem, uma certa forma de vida. De repente, relacionado a isso que a gente falou da mediocridade, né? Ainda dentro de um normal muito esquisito, né? De uma norma que de repente não combina com você. Mas o apego, ele tem essa conexão sentimental, né? Um sentimento muito forte, dependente de algo que traz aquele sentimento. Então, realmente, desafiar esses apegos é importante porque, assim, você falou de crença limitante, realmente é bem por aí. Ele vem por trás uma questão de possessividade, né, Rô? Você tem posse daquilo.
E aí quando você entende que você não possui nada, que a gente discutiu isso, né? Você não possui pessoas, você não possui coisas, você não possui. Você simplesmente está. E isso fica mais leve, você tira um peso, entendeu? Hoje está assim, amanhã pode não estar. E tudo bem. E não está no teu controle definir isso. Então, se você tira essa necessidade da posse do outro, da posse da situação, da posse, enfim, quer que seja, tá? Isso vai para a família, isso vai para bem material, pessoas, relacionamento, vai para tudo. Você desarma um pouco, né? Você deixa, inclusive, porque a posse, pensa um pouco, a posse ela é uma questão muito ligada ao egoísmo, né? É você, não é o outro. Então você tira, de novo, vamos voltar para o começo da nossa conversa. Você tira totalmente a necessidade da autenticidade do outro. Você está tirando, porque você está Exatamente. querendo possuir tudo. Exatamente, exatamente. Essa analogia realmente é bem legal, né? Aquilo que se relaciona com posse faz com que você tire não só às vezes o direito, dependendo do poder que você quer exercer, mas você fica no caminho que essa pessoa consiga acessar o seu diferencial, né? Acreditando que você tem algum poder ali sobre ela, impede que essa pessoa acesse aquilo que ela tem de diferente ou aquilo que ela pode ter de autêntico e O seguir genuíno. Isso, exatamente. Então, realmente, esse é outro ponto, uma outra abordagem muito, muito importante na questão do apego e naquilo que se refere ao possuir o outro, né? As pessoas possessivas. Eu acho que quem está acompanhando não tem nenhuma uma pessoa possessiva não acompanhando a gente. Duvido que não, duvido que tenha gente possessiva do outro lado e que queira e pensa assim. Eu falei recentemente para uma cliente isso, né? Assim, sobre essa questão de você ter que ter o olhar ou a aprovação de alguém, né? E que sem aquilo você acaba ficando mal. Muitas vezes uma coisa que atrapalha em ser essa pessoa diferente e fazer tudo isso que a gente está propondo aqui é porque outras pessoas olham esse tipo de atitude, muitas vezes, com um olhar meio, né, um olhar muito crítico, às vezes negativo demais, especialmente quando ele vem de pessoas importantes, a crítica de um pai, a crítica de uma mãe, a uma escolha dessa, uma escolha de um caminho diferente. Então, como foi para você, por exemplo, num determinado momento, escolher não era só mais uma viagem ou só um mês que você ia ficar lá, você vai ficar mais tempo e vai construir uma vida, ainda sem muita direção, e você vai construir esse caminho. A maioria das pessoas, dentro da normalidade, ou dentro da palavrinha que eu falei, que é dentro da mediocridade, faria o quê? Ouviria isso, Louca. ser crítico, vai Foi o ser que eu mais ouvi. Foi o que eu chamado. mais ouvi. Não, mas o problema maior é que, assim, a maioria das pessoas acaba realmente ficando sentida com essa crítica e, isso estimula um medo muito grande dela, porque ela não está tendo a aprovação, ela A não tem um aprovação. olhar positivo dessa outra pessoa, que é uma pessoa importante. E aí ela tende a ir para a mediocridade, a ir para a normalidade e não acessa algo que é o que pode ser o caminho dela. Então, a dependência de pessoas que ficarem ali aprovando e concordando é um perigo muito grande. É claro que é muito legal quando, né, você faz a escolha do caminho que você fez e aí você recebe apoio, fala assim, olha, não, putz, meu, vai fundo, confio em você, acredito em você, tô torcendo. A gente sempre quer ouvir isso e isso não é negativo, isso é bom. O que a gente não pode é ficar dependente disso. Dependente. Ou isso vira um plus, né? Viram algo que soma, ou então essas relações de dependência que a gente tem com várias pessoas, várias figuras importantes da nossa vida, especialmente ali, ó, mãe, pai, outras pessoas que a gente valoriza, enfim, pessoas que a gente acredita que tem realmente valor e façam uma crítica muito dura, a grande maioria recua, a grande maioria dá um passo atrás e entende como se estivesse fazendo algo ruim, como uma louca, por exemplo, né, como você ouviu aí algumas vezes.
E E ninguém é quer, um... e ninguém quer ser louco, né? Eu acho estranho isso. Eu gosto, eu adoro ser louco. O Eu, anormal, eu já descobri, eu não sou do normal. Anormal. Se estão eu, falando que eu tô normal, pra mim já é negativo. eu acho estranho isso, e tem uma pequena palestra ali também, quem quiser conhecer, procura depois ali no YouTube do Leandro Carnal, onde ele fala justamente sobre os Ah, é. normais e sobre os loucos. Então, quem tiver afim, procura aí, eu vou só fazer o resuminho aqui, ele fala justamente isso, ele fala assim, se a normalidade é tudo isso que eu estou vendo à minha volta, e aí ele dá alguns exemplos ali, ele dá alguns exemplos do que algumas pessoas normais estão fazendo, e aí vem essa história de qual que é o novo normal. Fala, novo normal coisa nenhuma, a gente precisa aprender a fazer coisa diferente no meio desse cenário todo, essa pandemia toda. Mas dentro da normalidade, são os loucos que vão para outros caminhos, que acham soluções, que reinventam coisas. Então, no final, ele conclui e falou assim, bom, eu prefiro fazer parte da turma dos loucos. Eu prefiro ser louco, porque esse negócio do normal, e aí vem aquilo, a gente falou um pouco disso, né? A gente está agora numa pandemia e essa expressão ficou comum agora. Olha, estamos vivendo um novo normal. Dá uma incomodada isso, não dá? E acho que esse é um termômetro bom, Rô, porque, por exemplo, quando você faz uma escolha dessa que é diferente e você ouve essas coisas das pessoas, você começa a prestar atenção qual é o tipo de pessoa que você está querendo ao seu lado. Quais são as pessoas que você tem ao redor de você? Porque talvez você esteja justamente refletindo só o normal, fazendo só o normal, e aí são pessoas que, as pessoas que estão ao teu redor são pessoas que só fazem isso também, óbvio. Quando, na verdade, se você está querendo justamente expressar a sua autenticidade, expressar o que é diferente, trazer, acreditar no que você veio para fazer, independente de ter aprovação, independente de as pessoas entenderem se isso é certo ou não, se isso é normal ou não, com certeza você vai ser muito mais feliz se estiver entre as pessoas que vão estar lá do seu lado e te apoiando e falando, não, é isso mesmo, vai lá, se você acha que é isso, tenta. Qual é o... Vamos lá, qual é a máxima que você pode ter? É você descobrir que de repente não era isso? Ok, você foi lá e aprendeu, experimentou a riqueza disso, isso vale muito mais do que qualquer coisa. Exatamente. A gente não... Aliás, isso acho que é um Não toque... morra com a dúvida. É uma boa essa. E a gente aprende, a gente não costuma aprender isso com os pais, e é uma coisa que eu gosto de falar para os pais. Assim, ó, estimulem os seus filhos a experimentarem. Porque a gente não cresceu aprendendo, um ou outro, né? Algumas exceções, vamos dizer assim, vamos generalizar e dizer que são todos, mas a gente não cresce aprendendo a experimentar. A gente cresce aprendendo a não fazer isso ou não fazer aquilo porque é perigoso. O maior destaque é sempre, olha, cuidado com isso e cuidado com aquilo, do que tanto. Não, vai lá. Assim, eu posso fazer isso? Assim, eu não sei, o que você acha que vai acontecer? tenta. Não sei o que vai acontecer. Então vai lá e experimenta. É claro que eu não vou permitir que uma criança vá lá mexer numa panela quente no fogão, vai lá ver o que acontece. É só saber enxergar as medidas e as coisas, né? Né, o nível de risco que está ali envolvido, mas assim, se não é um risco de morte, poxa, tem algumas coisas que valem a pena serem experimentadas. Então, se a gente ensinar crianças a experimentarem um pouco mais, elas vão crescer com um pouco mais de coragem né, direcionada a essa mentalidade, aquilo que elas podem ser quando elas crescerem, que é serem essas pessoas diferentes e não serem as pessoas iguais. Total. Isso é bastante forte. Alguém colocou, o Wesley quis compartilhar aqui também com a gente, que ele é um que precisava muito da aprovação de todos, não, Wesley? Ele falou assim, que eu tinha um peso enorme sobre meus ombros, porque eu precisar sempre da aprovação de todos. Então, realmente, isso é um peso, e aí peso está associado justamente com algo que te deixa ali parado aonde você está, paralisado, você não vai para nenhuma direção. Não vai para nenhum caminho, não vai no caminho da sua autenticidade de jeito nenhum. E ele complementou aqui depois também, eu gosto de dar mais atenção àqueles que discordam de mim, pois este me quer bem. Ótimo. Ele talvez esteja chamando minha atenção para algo que eu talvez não tenha ponderado. Exatamente isso. Assim, isso é uma coisa que eu estimulo também nos cursos, né? Aliás, um princípio que tem na própria programação neurolinguística é esse, né? Que a gente só amplia a nossa visão de mundo, só cresce, só aprende coisas novas. E eu sei, o Wesley é um ex-aluno, né? Eu sei que ele sabe bem disso.
que o aprendizado vem com coisas diferentes, ele não vem com coisas iguais. Então, se for para eu lidar sempre com pessoas que concordam comigo, de uma coisa eu sei. Para quê? Aprender algo novo eu não vou. É gostoso ter alguém que concorda, dá um tapinha nas costas e fala, nossa, que legal o que você fez, eu concordo 100% com você. Tem uma parte nossa que vai gostar, mas o aprendizado em si não vai acontecer. A gente vai estar parado ali. Então, o aprendizado só vem realmente com coisas diferentes. E às vezes não é nem pela questão, vamos só deixar claro aqui, né, Rô, que não é nem pela questão de quem está certo ou quem está errado, né? É o fato de discordar que vai te trazer pelo menos a reflexão de pensar de novo naquilo. E de repente desenrolar um novo ponto de vista, né? Não necessariamente quem discorda porque tem o certo e tem o errado, não. Mas é justamente essa pessoa, ela vai te colocar em movimento, ela vai te colocar em desenvolvimento. Você vai lá, você vai pensar, você vai refletir, não, mas espera aí. Existe mais de uma possibilidade? Eu estou enxergando só um viés disso, existem outros? Então, é esse comportamento que é sadio, né? Que é saudável. Sim, sim. Não, por isso que ele colocou aqui e ele tá fazendo mais alguns comentários, só concordando com isso tudo. Falou, sabe bem disso, né, Wesley? Sobre esse negócio do pensar diferente, das diferenças gerarem aprendizado, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Que mais apareceu. Peraí, tem também aqui aqui o da Ju, que comentou que para viver que é preciso ser um pouco pirado para viver nesse mundo meio anormal. Então, é legal ser piradinho, sim, de vez em quando. É sadio. É sadio, sem dúvida. Que mais? Deixa eu ver se surgiu mais algum comentário aqui. Não, então complementando só nisso que a gente está falando, que você comentou agora, isso, né? A gente se colocar na posição de quem gosta de ouvir alguém criticando ou dando opinião diferente, tá? É ótimo. Não vai significar não vai significar concordar e nem ter que concordar. E também não vai significar necessariamente brigar. Mas a gente não são poucas ferramentas que ensinam a gente a discordar de uma forma saudável, né? Então, E aí tá a vulnerabilidade de novo, né, Rô? Exato. Você se coloca no vulnerável de, tudo bem, de entender e dizer, não, tá bom, talvez tenha um outro ponto de vista que eu não estava vendo. Ok. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver. Comentários, mais comentários? Não tem. Então, deixa eu ver aqui. Se mais alguma ferramenta, tem mais alguma pergunta. Aqui é a turma do bate-papo. Deixa eu ver se aqui apareceu mais alguma coisa. E aí a gente vai aqui para as nossas conclusões. Aqui fica aberta aqui essa caixinha, muito bem. Vou colocar você de novo aqui como um papagaio de pirata. Deixa eu ver se a sua coisa tá boa aqui. Ficou legal, viu? Ficou diferente isso aqui. Esse negócio de diferente é bacana. Testar coisas novas. Comigo mesmo. Você ficou no meu ombrinho aqui. E tá tudo certo. Mas vamos lá. Não apareceram mais comentários ou perguntas. Então vamos para as nossas só conclusões e agradecimentos, né? Que eu vou já inicialmente agradecer mais uma vez a você, não só pelo aceite do convite, pela participação e pela paciência também, tá? Por favor. Muito obrigado, Kelly. Obrigada, Rô. Desculpa aí as falhas da tecnologia, tem algumas coisas que a gente não controla, não tem jeito, mas a gente vai se adaptando. Então, obrigado pela paciência, obrigado pela participação e principalmente obrigado por toda a contribuição, tudo aquilo que você está ajudando a enriquecer nessa conversa para as pessoas que estão acompanhando agora, para quem eventualmente tiver a oportunidade de acompanhar depois, aí mesmo que não ao vivo, mas conhecer um pouco aí da sua história, da experiência que você tem com esse tema, tudo que mudou na sua vida e como você está ajudando hoje outras pessoas a se modificarem, a encontrarem caminhos diferentes e fora do normal. Então, com certeza agregou muito para todo mundo, para mim. Então, agradeço aí de coração. E, por favor, fica aí você toma conta agora das palavras finais antes de eu fazer o encerramento em cada ferramenta aqui. Não, obrigada. Obrigada a você pelo convite. E já está feito o convite para você dar um pulo na minha live também, a gente continuar sobre esse assunto, já que é muito bom.
E tem muita coisa para ser, enfim, para ser abordada. Acho que é gigantesco essa questão de a gente pensar de novo. E num momento super, vamos dizer assim, positivo para isso, né? Porque no momento de todo mundo querer buscar um novo normal, eu provocaria as pessoas e terminaria, acho que com essa provocação. Qual é o seu normal, entendeu? Qual é o seu normal? Se você busca o normal, então pelo menos busca o seu. O que é seu, o que é autêntico seu. Não tenta buscar o que é o normal para todo mundo, sabe? Eu ainda vou na normalidade, tá? Eu prefiro ser louco. Fico Leandro, fico Chico Buarque, fico... É melhor ser louco, mesmo. Também acho que faz mais sentido. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou, interagiu e espero ter ajudado, com certeza. Compartilhar para mim é o que faz mais sentido. Beleza, brigadão mais uma vez, Kelly. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou, que fez pergunta, que fez comentário, quem também ficou quietinho só ouvindo e principalmente pela paciência que eu sei que vocês tiveram, que às vezes aí a tecnologia atrapalha um pouquinho, mas a gente dá um jeito de contornar, então obrigado pela paciência. Beijo para vocês. Vai ter mais conversa ainda sobre empreendedorismo essa semana, né, Kelly? Quinta-feira, no Brasil, às 8, a gente tem outra live. Para quem quiser, dá um pulo lá no Insta do Rodrigo, do Instituto, ou no meu, e acompanha a próxima live. E outro tema, né? Já é outro tema. O novo normal. Não o novo normal, o anormal. Isso, como a gente enfrentar o medo que dá, o medo né? É isso de aí. ser anormal. Isso mesmo. De encarar a anormalidade ou as loucuras que a gente gosta aí de falar tanto aqui, mas tem muita gente com medo e é natural que a gente aprende a ter esses medos, né? Mas a gente vai falar disso no outro dia. Então, obrigadão, Kelly. A gente fala essa semana. Obrigado por quem acompanhou. Quinta-feira, então, tem mais. E beijo para todos. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.